porque o Inter tá mal, porque esse Inter não tá jogando nada, porque esse Inter tá perdendo pra todo mundo, porque o Bahia sofreu aí no segundo tempo. Torcedor, calma aí, né? Calma aí. O Bahia triunfou, o Bahia venceu. E eu vou trazer pra vocês aqui que teve sim situações importantes pra gente analisar. O Bahia não vai dar show. Nenhum time brasileiro nesse momento tá dando show. E o mais importante, a gente precisa ressaltar: a volta dos triunfos fora de casa. E nesse vídeo eu vou trazer isso pra você aqui na Gol TV. E outra coisa que eu quero falar: 3 reforços, meus amigos. Rogério Ceni quer 3 reforços para deixar esse time ainda mais forte. Você que está chegando comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então dá essa moral, inscreva-se aqui na Gol TV para que nós possamos crescer cada vez mais. E peço encarecidamente, deixa um comentário aí no início do vídeo, deixa um comentário aí no final do vídeo, deixa seu feedback no que você acha que nós precisamos melhorar aqui no nosso canal. É muito importante pra gente essa tua mensagem, enfim, pra gente entender se a gente está trilhando o caminho certo. Eu sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV, vamos às informações dessa manhã. Meus amigos, a parada é o seguinte: o Bahia triunfou, venceu a equipe do Internacional fora de casa. E durante o pós-jogo que eu fiz ontem, eu acho que de tanto sofrer, de tanto tomar porrada, né? O torcedor do Bahia parece que desaprendeu a comemorar os triunfos, porra. Parece que desaprendeu, desculpe o palavrão, tá? Aqui é a raiz, rapaziada, aqui é papo reto, tá? Desaprendeu a comemorar. Evidentemente, precisa melhorar. Uma das coisas que a gente bateu na tecla constantemente era que o Bahia precisa ter outra postura fora de casa. Era um time totalmente apático, de cabeça baixa. O Bahia já entrava nos jogos fora de casa de cabeça baixa. Essa é a pura realidade. Uma coisa que eu falei, e cabe a gente ressaltar isso, eu acho que a grande maioria dos torcedores do Bahia hoje, aliás, ontem, né, foram assistir esse jogo com um sentimento de, vai dar merda. Pode ter até aquele torcedor, vamos dizer assim, que acreditou, vamos ganhar do Inter fora de casa, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos torcedores que sentaram a bundinha na cadeira e foram assistir esse jogo do Bahia contra o Internacional, que eles falaram assim: vou assistir esse jogo, mas eu acho que vai dar merda, porque o Bahia fora de casa não consegue triunfar, né? Já tem um histórico aí contra o Internacional que pode se fazer valer, jogar lá no Beira-Rio é fora. O Bahia tem um histórico de um time que recupera times que estão aí em má situação dentro dos campeonatos, ressuscita, né? O Bahia é o time que ressuscita, joga água benta e ressuscita alguns times que estão em queda, né? Todo mundo teve esse sentimento. O que aconteceu? Na primeira etapa o Bahia jogou bola. E a postura do tricolor me surpreendeu positivamente, porque o Bahia não ficou esperando o Internacional do Alan Patrick, do Borré, do Carboneiro, não ficou esperando. Saiu pro jogo também. E no momento onde o Inter estava crescendo na partida, o Bahia foi lá e fez um gol. Belíssima jogada do Eric. Eu gosto muito do Eric. Para mim, o Eric ele seria titular em grande parte das equipes do futebol brasileiro hoje. Ele é um baita jogador. Não é à toa que o Atlético se arrependeu de ter negociado ele com o Bahia. Ele consegue fazer de primeiro volante, de segundo volante, já jogou de lateral direito, consegue fazer 10. Ele saiu driblando todo mundo, cruzou pra área, a bola foi e desviou e sobrou no pé do William José. Que, porra, William José, se tu não faz esse gol também, pede pra ir embora, né? Mas esse é seu papel. Tá ali pra empurrar essa bola pro fundo da rede, você fez isso e tem que estar ali mesmo, tem que fazer isso. Esse é seu papel como centroavante. E aí no segundo tempo, evidentemente que no segundo tempo, o Inter ia sair mais pro jogo, ia se expor. E aí o Rogério Ceni, acertadamente: Jonas, você tá elogiando o Rogério Ceni? Estou elogiando o Rogério Ceni. O mundo vai cair, Não, estou elogiando, porque eu acho que ele fez tudo o que tinha que fazer. Eu acho que o pensamento dele foi acertado. A execução dos jogadores dentro de campo não foi acertada. Por quê? Qual foi o pensamento do Rogério Ceni? Ó, nós estamos ganhando de 1-0. Beleza? Beleza. O ataque tá pesado com o William José. O Kiko Oliveira, Kiko Oliveira, tá jogando demais. Ademir perdeu a titularidade. Depois do que o Kiko jogou ontem e quando você entrou, o que você jogou, o Ademir, hoje você é reserva do esquadrão, mas isso é assunto para outro vídeo. E ele começou a fazer substituições, né? Devidas ao Kiko cansou, preciso dar mais mobilidade para o setor ofensivo.
Pro quê? Pro Ademir puxar um contra-ataque, porque o time do Inter vai sair, vai dar mais espaços pro contra-ataque. Não adianta você jogar todo fechado, né? O Inter empurrando a equipe do Bahia pro seu campo e você manter o William José ali. O William José ele vai pegar uma bola, ele vai puxar contra-ataque? Ele não vai. Então o que vai acontecer? Ele botou o Del, para dar, além de dar mais mobilidade, o Del dá aquele primeiro combate ali atrás, né? Quando o Internacional fosse sair com a bola. Lá pela esquerda, tirou o Eric Pulga, que infelizmente não está conseguindo performar. Tirou o Eric Pulga e botou o Sanabria. Não fez muita coisa, mas, enfim, né? Botou lá. Então o Rogério Ceni pensou corretamente. Ele pensou corretamente. Ele fez tudo o que deveria fazer para um time que estava fechado, que naquele momento iria jogar por uma bola no contra-ataque. E essa bola apareceu em determinados momentos. Teve uma que o Ademir pegou pelo lado direito, que ele tinha duas opções. Ou chuta o cruzado e comemora o gol, caso a bola entrasse, ou cruzaria para o Del para ele se virar no meio de três zagueiros. O Ademir, por falta de, não digo nem competência, mas por falta de convicção, enfim, ele resolveu tocar pro Del dentro da área em vez de bater cruzado. Eu teria chutado. Entendo que ele tava com a perna trocada. Irmão, chuta. Se você não sabe chutar minimamente cruzado com a sua perna ruim, né, esquece. Não era nem para você estar profissional. E teve outras oportunidades de poder encaixar contra-ataque, as coisas não aconteceram. Então, o Bahia fez sim, teve uma boa atuação, principalmente na primeira etapa, e sofreu realmente no segundo tempo, mas aí que eu falo da gente mentalizar não só o copo meio vazio, mas também o copo meio cheio. Porque Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, mata-mata que tá chegando de Copa do Brasil, às vezes é necessário você sofrer e saber sofrer. Teve também, né, um quê de sorte no gol do Internacional, que acabou sendo anulado por conta de impedimento. O Alejandro entrou e causou problemas para o sistema defensivo do Bahia, que foi bem o sistema defensivo. Foi bem. Gabriel Xavier ganhando todas as bolas praticamente no alto. O Ramos Mingo ali por baixo também jogando bem. O Luciano Juba lá pela esquerda jogando bem. Agora eu preciso falar do Nicolás Azevedo jogando de lateral direito. Sacanagem. Eu fico até com medo porque o Rogério Ceni já gosta de improviso. O Juba é um lateral improvisado, tá? Deixa eu só lembrar pra vocês aqui. E o Azevedo, ele tá jogando tão bem ali na direita que é capaz dele tomar essa titularidade e continuar, porque ele defende muito bem, ele tem garra. O único medo que eu tenho do Nicolás Azevedo jogando na lateral direita é que ele, às vezes, ele é afobado, né? Chega com muita vontade. Então, pra você fazer um pênalti ali, fica muito perto de fazer o pênalti. Mas ao invés de só criticar, comemora esse triunfo que foi importantíssimo. E foi um triunfo que chegou num momento crucial do campeonato. Dessa primeira etapa aí do campeonato, desse primeiro turno. Por quê, Jonas? Porque olha só, o Bahia pode... Não é loucura a gente falar em 12 pontos. Não é loucura em falar em 12 pontos. E eu espero que o Bahia não se complique em casa. Mas não é loucura falar em 12 pontos. 3 pontos agora contra o Internacional. 3 pontos contra o Atlético Paranaense. Em casa. Dá para ganhar os 3 pontos contra o Remo no Mangueirão. 3 pontos contra o Bragantino. Irmão, 3, 6, 9, 12 pontos. E aí tu vai pro alto da tabela do campeonato. E depois vai ter uma sequência em abril mais complexa, que vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Bahia, vai enfrentar o Mirassol. Né? Flamengo e Mirassol fora de casa, e o Palmeiras vai jogar na Arena Fonte Nova. Mas enfim, meus amigos, eu vi coisas boas nesse triunfo aí do Bahia contra o Internacional, principalmente na postura, porque ano passado, nos anos anteriores, 23, 24 e 25, era um Bahia que fora de casa era um nada, era um poço de nada, era um time de cagões. Cara, o Bahia já deu mostras contra o Corinthians que a postura fora de casa tá sendo boa. E no jogo de ontem contra o Internacional, a postura também foi boa. As substituições que foram feitas pelo Rogério Ceni foram eficazes, sendo que o Inter subiu tanto as linhas que ele acabou empurrando o Bahia para o seu campo. O que faltou foi efetivamente encaixar o contra-ataque. E aí eu falo da falta que faz o Everton Ribeiro por alguns motivos. De prender um pouco mais a bola quando precisa, de dar aquele último passe para encaixar um contra-ataque, aquela bola que o Jean Lucas deu para o Ademir, o Everton Ribeiro dá uma bola para o Del. Faltou esse último passe, que o Rodrigo Nestor não tem condições, que Michel Araújo não tem condições e que em algum momento o Jean Lucas, quando teve fôlego, ele tentou achar. E aí, essa informação que nós já trouxemos algumas vezes, volto a trazer agora, que o Rogério Ceni deixou muito claro para a diretoria do Bahia, principalmente para o Cadu Santoro, que precisa de, no mínimo, 3 reforços, caso o Bahia queira conquistar algo relevante nessa temporada. Que o Rogério Ceni já deixou muito claro para a diretoria e para o Grupo City de que, ó, se vocês me derem 3 reforços,
nessas posições, eu consigo fazer um trabalho ainda melhor e colocar o Bahia na briga por títulos. Então, assim, ontem eu assisti praticamente todos os jogos, não teve nenhum jogo espetacular, teve o Cruzeiro empatando com o Vasco da Gama em 3-3, e o Bahia eu tô vendo valências positivas, e mais uma vez eu falo, ano passado o Bahia em casa era um fenômeno, amassava todo mundo. O grande problema era fora de casa. Se o Bahia em casa ganhou mais de 80% dos seus jogos, fora de casa foi pífio, com 30 e pouco, quase 20 e pouco. Se o Bahia esse ano ele conseguir manter a sua média na Fonte Nova e conseguir fora de casa pontuar como vem pontuando, o Bahia vai passar o campeonato inteiro no alto da tabela. E aí, que o pedido do Rogério Ceni, e aí que a avaliação da diretoria, do Cadu Santoro e do Grupo City, fazendo já uma autoanálise do que aconteceu nas temporadas anteriores, eles precisam entender o seguinte: o que aconteceu nas temporadas anteriores que deu errado pra gente? Jogos fora de casa, estamos conseguindo pontuar. Segundo turno, esse é meu grande medo. Porque campeonato a longo prazo, como é o Campeonato Brasileiro, depende de um elenco forte e grande, entre aspas. E o elenco do Bahia é curto. Porque num campeonato como o Brasileirão, você precisa ter peça de reposição e trocas à altura. O Bahia vai perder jogadores por contusão, vai ter jogadores que vão ser convocados. E aí, o segundo turno do Bahia esse ano não pode ser o segundo turno que foi 24 e 25. Se o Bahia mantiver ali o padrão que vem apresentando nos primeiros turnos, no segundo turno, atrelado aos triunfos fora de casa, que já estão acontecendo, tá com outra postura, eu acho que o Bahia pode ficar, se manter no alto da tabela e quem sabe e brigar por algo mais relevante nessa temporada, depois de um início totalmente esdrúxulo e fraco, com uma eliminação ridícula contra a equipe do O'Rings. 3 reforços, Cadu Santoro. Cadu Santoro, 3 reforços. Um substituto pro Everton Ribeiro, um zagueiro mais experiente, vai chegar o Alejo Veliz, não sei se vale trazer um outro atacante. Não confia no Roman Gomes, o Gilberto vai confiar que traga um lateral, 3 reforços de qualidade. Não é trazer bunda de chuchu, reforços de qualidade. Jogadores que cheguem para poder brigar pela titularidade, porque para trazer jogador para compor o elenco, deixa o Chitão aí. O elenco do Bahia não é ruim, é um elenco desequilibrado. Então, se esse pedido do Rogério Ceni de 3 reforços para que o Bahia possa efetivamente subir de prateleira na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ele for atendido, eu acho sim que o Bahia ele pode efetivamente ir para mais longe. Triunfo importante, que dá tranquilidade para o Bahia trabalhar em jogos, 3 jogos que podem conseguir com tranquilidade o triunfo. Atlético Paranaense, Bragantino e também a equipe do Remo, e aí faz 12 pontos. Vai disputar 12 e pode conquistar 12, se mantendo e se consolidando no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Pontos positivos, a postura do time fora de casa, que muito tempo a gente não via. Linha defensiva ali, feita pelo Juba Azevedo, o Gabriel Xavier e o Ramos Mingo, bem posturada. O Eric jogando demais. Nicolás Azevedo, como lateral, o Bahia ganhou um lateral aí direito. Só que ele tá improvisado, né, meus amigos? Então, né, quando voltarem os laterais, que pelo menos você pega o Azevedo e coloque na posição dele ali de origem, né? Enfim, meus amigos, e o Bahia soube sofrer. Às vezes é necessário você saber sofrer, às vezes é necessário você jogar feio para conquistar um triunfo. E foi o que aconteceu, principalmente na segunda etapa, lá no Beira-Rio, tá bom? Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, e peço pra você uma parada. Dá uma hypada no vídeo aí, para que esse vídeo possa chegar a muito mais torcedores do Esquadrão, tá bom? Ó, triunfaço do Bahia fora de casa. Poucas equipes vão na Beira-Rio e vão conseguir esse triunfo contra o Inter, tá bom? Forte abraço pra você, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, é muito importante pra gente. Abraço, valeu!